Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 3 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande beato, Beato José Guardiet y Pujol. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, Santo Asprenate, primeiro bispo desta cidade. Morte entre os séculos 2 e 3. Em Autun, na Gália Leonense, hoje na França, Santo Eufrônio, bispo, que edificou a Basílica do Mártir São Sinfroniano e adornou com maior decoro o túmulo de São Martinho de Tours. Morte no ano 475. No Monte Másico, na Campânia, região da Itália, São Martinho, que permaneceu durante muitos anos recluso numa estreitíssima caverna. Morte no ano 580. Em Anagne, no Lácio, também região da Itália, São Pedro, bispo, que resplandeceu pela observância monástica, depois pela sua diligência pastoral e finalmente pela edificação da Igreja Catedral. Morte no ano 1105. Em Lucera, na Apulia, também região da Itália, o beato Agostinho Casutic, bispo, da Ordem dos Pregadores, que, primeiro governou a Igreja de Zagreb e depois, por causa da hostilidade do rei da Dalmácia, transitou para a sede de Lucera, onde se dedicou com grande diligência ao cuidado dos pobres e dos necessitados. Morte no ano 1323. Em Alicante, na Espanha, o beato Salvador Ferran de Seguí, presbítero e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, derramou o seu sangue por Cristo e alcançou a palma da glória. Morte no ano 1936. Em Samalús, localidade próxima de Barcelona, também na Espanha, os beatos mártires Afonso Lopes Lopes, presbítero, e Miguel Remon Salvador, religioso, ambos da Ordem dos Frades Menores Conventuais, que na mesma perseguição foram coroados com o supremo testemunho de Cristo. Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, o beato Francisco Bandrés Sanches, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que, durante a mesma perseguição, confirmou com o seu sangue a plena fidelidade a Cristo.
Morte no ano 1936. Em Ronda, perto de Málaga, também na Espanha, os beatos Antônio Moedano Larrive e Antônio Pancorbo Lopes, presbíteros da Sociedade Salesiana e mártires, que foram assassinados em ódio ao sacerdócio. Morte no ano 1936. Vida do beato José Guardiet Y Pujol. José Guardiet Y Pujol nasceu em 21 de junho de 1879, memória de São Luís Gonzaga, na cidade de Manlleu, perto de Barcelona, onde seu pai trabalhava como farmacêutico. Tendo entrado no seminário de Vic, ele estudou teologia na Pontifícia Universidade de Tarragona. Em 1902, em Barcelona, ele recebeu ordenação sacerdotal. Entre 1902 e 1905 exerceu seu ministério como vigário nas paróquias de Ullastrell, Olesa de Montserrat e Argentona. Em 1912 foi designado para a Igreja de Santa Maria del Pi em Barcelona e, de 1914 a 1916, foi tesoureiro da paróquia de Santo Espírito em Tarrasa. Um dia, durante uma viagem com sua juventude, passando pela cidade de Rubi, exclamou: Rubi, Rubi, que alguém possa morar em seu país e dar seu sangue por você. Os jovens responderam: Você sabe que este é um país muito ruim? Ele respondeu: Ninguém é bom em tudo, eu sinto esse desejo apostólico. Pouco depois, em 1917, foi nomeado reitor da paróquia de São Pedro, precisamente em Rubi. Incansável pregador e catequista, e ao mesmo tempo austero e prestativo, foi chamado de o pároco do sorriso, por seu senso de humor e sua afabilidade, que se tornaram proverbiais. Sua casa estava sempre aberta, com um ir e vir contínuo de pessoas, que às vezes até o impediam comer. A refeição pode esperar, mas o fiel não, dizia ele. Sua atividade favorita era a preparação de crianças para a primeira comunhão. A alegria de preparar seus filhos espirituais foi explicada por ele com uma comparação curiosa: e uma criança que recebe a comunhão é mais feliz que São José, que segura Jesus nos braços, porque é melhor comer uma maçã do que segurá-la. Animador de várias peregrinações a Lourdes e outros santuários marianos, ele saudou a iniciativa do servo de Deus Manuel Irurita Almandos, bispo de Barcelona, empenhado com entusiasmo na organização de um importante evento catequético interdiocesano realizado em Montserrat em 25 de junho de 1933. Alguns anos depois, a primeira fase da perseguição religiosa causada pela Guerra Civil Espanhola começou. Com a ascensão da República, o município de Rubi proibiu o toque dos sinos. A criatividade de Dom José produziu uma solução engenhosa: iluminar as janelas da torre do sino com luzes de várias cores, dependendo da festa ou do evento a ser anunciado. Se houvesse um batismo, a luz era branca; se houvesse um casamento, rosa; se eles fossem manter o funeral de uma criança, azul; se fosse de um adulto, roxo. Para solenidades, a luz era vermelha, enquanto nos feriados era verde. Seus paroquianos apreciavam a novidade forçada a tal ponto que passaram a reconhecer os eventos melhor que o som dos sinos. Tendo contornado esse obstáculo, ele também teve embates com as autoridades civis. O primeiro problema a ser enfrentado foi o relativo aos enterros religiosos, embora os fiéis, de fato, emitissem afirmações na vida para serem enterradas de maneira cristã, foram encontradas falhas de forma, a ponto de obrigar os sacerdotes a dissolver o cortejo fúnebre. O pároco não demoveu e permaneceu em suas posições. Mais tarde, o prefeito proibiu a tradicional procissão mariana para o final de maio, por razões de ordem pública. Dom José obedeceu e suprimiu a procissão de Corpus Christi, mas numa carta que mostrava ironia, ele expressou seus sentimentos: este ano Jesus permanecerá dentro da igreja, por medo de que, se ele sair, ele perturbe a ordem pública, aquele que é a pacificação de espíritos e povos. Em julho de 1936, de forma velada, a perseguição tornou-se sangrenta. O próprio Dom José arriscou sua vida e ofereceu-se para refugiar muitas pessoas, incluindo aquelas de ideias opostas à sua. Por exemplo, o médico da cidade, Dr. Parelada, na manhã de 19 de julho, correu para o pároco,
que estava realizando uma reunião da Juventude Católica das Mulheres, para informá-lo que às 3 da tarde a fronteira seria fechada e que ele faria bem em fugir com ele. O padre agradeceu e recusou o convite, e meu lugar é perto dos meus fiéis. Na segunda-feira, 20 de julho, ele abriu a igreja e distribuiu a comunhão por 15 minutos, como sempre fazia. Mas, na chegada da noite, alguns criminosos cercaram a paróquia. O vigário, padre José Tintó, testemunha ocular dos acontecimentos que salvaram sua vida, contou a história. À meia-noite, um tiro foi o sinal combinado para o ataque e momentos depois, um grupo de pessoas armadas apareceu na casa paroquial, reivindicando as chaves da igreja e a presença do senhor guardiã. O padre, acompanhado pelo vigário, saiu e foi forçado a abrir a igreja e acender a luz. Os manifestantes ficaram impressionados com a serenidade do pároco, mas, instigados por seu líder, invadiram o local. Dom José conseguiu, com a permissão da líder, salvar o Santíssimo Sacramento em sua própria casa, depois retirou-se e olhou por uma janela o que estava acontecendo. Os desordeiros não se limitaram apenas a saquear a igreja, e eles empilhavam os bancos e os incendiavam com líquidos inflamáveis. Chocado, o padre passou 4 horas na frente da Eucaristia, preparando-se para enfrentar o martírio. Na manhã da terça-feira, 21, ele desceu sozinho até a praça, com um balde de água, para salvar o que fosse possível. Ele foi e voltou 2 vezes, até que um rebelde que passou por ele convenceu-o de que era do interesse de todos que ele voltasse para a reitoria. No mesmo dia, ele foi preso e levado para a prisão de Rubi, onde passou 15 dias rezando e consolando os outros prisioneiros. No dia 3 de agosto, às 15 horas, alguns milicianos estrangeiros o tiraram da prisão e, com outros 2 cidadãos de Rubi, o conduziram pela estrada chamada Rabassada, que leva de São Cugata ao Monte Tibidabo. No caminho, os soldados ficaram a uma distância respeitosa, como se tivessem vergonha do povo. Dom José disse-lhes: "Vocês podem vir comigo. Não se aflijam. Afinal, vocês fazem isso porque são obrigados." Chegando em um lugar chamado Eupibessó, o Pinheiro Gêmeo, sinalizado por 2 árvores que haviam crescido juntas para formar um único tronco, o padre perdoou seus assassinos. 6 dos carrascos, com emoção, largaram as armas, mas o 7º ousou atirar no pároco e nos 2 fiéis. Na quarta-feira, 5 de agosto, seu corpo foi retirado do hospital para ser enterrado no cemitério sudoeste de Barcelona, em Montjuïc. Ele foi acompanhado, entre outros, por sua sobrinha Madalena, que manteve 2 lenços manchados com o sangue de seu tio. Foi beatificado em Tarragona no dia 13 de outubro de 2013, juntamente com outros 521 mártires da Guerra Civil Espanhola. Beato José Guardiet Y Pujol, rogai por nós.